Eu ancorei em muitos lugares do Brasil. Da divisa com o Uruguai até Sergipe, eu não vou dizer que todos que um veleiro como o meu pode entrar, mas arrisco dizer que quase. Mas eu encontrei um lugar que é muito difícil de classificar. Tem uma combinação que eu não vi em nenhum outro lugar e você deveria conhecer. No último episódio navegamos de Aracaju até o Rio São Francisco, um lugar que tem uma dimensão real, mas outra mítica. Esse rio já foi descrito, cantado, amado em diversas formas de arte. Esses dias estávamos escutando uma playlist com diversas músicas que tinham ele como tema. Na dimensão física, só a Foz já é linda com essas dunas que somem no horizonte, vazias, com uma paz difícil de pôr em um vídeo. Mas, andando mais adiante, descobrimos um lugar para ancorar que parecia que eu estava em um sonho, não em um lugar real. Talvez daí surja essa dimensão mítica que inspirou tanta arte. Eu acho que é de noite que eu, a Ana e os amigos do Veleiro Baco vivemos os melhores momentos aqui na Foz do São Francisco. A sensação era de que voltamos séculos no passado. Com exceção dos nossos veleiros e umas luzes lá no fundo, estávamos no século XIX ou XVIII. Uma bolha no espaço-tempo. Não ter sinal de celular ajudava bastante também nessa sensação de paz há tempos esquecida. Cara, que lugarzinho pra fazer um luau, hein? Lá estão... Lá tá o grupo já. Esse rio aí, ele parece que entra um pouco, ó. Tem os pescadores ali. Boa noite! Olha que coisa linda. Olha esse lugar, cara. Tem bastante galho seco aí, né? Eu vou pegar. Quero entrar com bote nesse riozinho aí, ó. Então, ele vai dar onde a gente foi lá. Não havia preocupação com crime, com trânsito, nada. Era a ilusão perfeita de que éramos só nós do mundo. Com o planeta tão cheio, tão lotado, é cada vez mais raro achar um lugar assim. Ouvir só o silêncio da natureza é raro. Até ter amigos próximos hoje é raro. Se a escassez define o valor das coisas, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo nesse momento. Esse rio já teve arte criada há pelo menos 12 mil anos, segundo a datação das pinturas rupestres da região de Januária, mais acima no rio. Mas talvez a primeira vez que um artista brasileiro elevou o rio a símbolo nacional foi em 1876, na obra A Cachoeira de Paulo Afonso, escrita por Castro Alves. Castro Alves descrevia essa cachoeira como grandiosa, como um centauro, que por seus ombros despencava o rio inteiro, uma força sublime da natureza, fazendo da cachoeira ao mesmo tempo cenário, personagem e metáfora. Provavelmente não foi a primeira pessoa que tinha um amor por esse rio, mas era uma época em que era mais natural demonstrar isso através da arte. Desde então, o número de artistas que escolheu o rio como tema é imenso. Luiz Gonzaga, que cantou o rio em várias músicas. Sai Guarabira com Sobradinho, que virou o hino do drama das cidades submersas pela barragem. Guimarães Rosa, que transformou a bacia em passagem mítica em Grande Sertão Veredas. Glauber Rocha, que usou o rio como eixo geográfico simbólico em Deus e o Diabo na Terra do Sol. E Cândido Portinari, que pintou Retirantes e o Sertão, tendo São Francisco como pano de fundo. Cada um, a seu modo, ajudou a fixar o rio no imaginário do país inteiro. É um rio que participou da construção da imagem do Brasil que temos. Estar aqui com esse luar, com os amigos e esse contato com a natureza, de alguma forma me dá a sensação de estar mais em sintonia com o que essas pessoas sentiram no passado. Com a mesma fonte de inspiração, pelo menos. E aí, meninas? Olha... Acabei de virar um molho de cebola caramelizada. Agora pra nesse exato segundo. Chegou tarde demais pra filmar nossa mesa de piquenique. Não, eu já filmei antes, eu quero agora mostrar o fim da feira. Eu já mostrei antes, agora eu quero mostrar o fim da feira. Tá bem fim de feira mesmo. Tá a xepa da xepa. Assim que a fogueira estiver de pé, a gente vai fazer a segunda rodada. Rolou um dos créditos da fogueira aí, ó. Não
não estamos muito confiantes, mas se rolar fogueira, rola segundo round. Tá rolando a fogueira já. Que noite especial foi essa? Enquanto eu estava aqui, tirei várias fotos de exposição longa. Algo que, infelizmente, é difícil de mostrar em vídeo. No outro dia de manhã, começaram a descer pelo rio as famosas baronesas, que são conhecidas como aguapé em outras regiões do Brasil. Acho que o primeiro lugar que eu passava é comprar um facão. Cara, aqui passa um matagal nesse rio, já tinham falado. Mas por enquanto foi só uma onda, assim, bastante. Vou ter que ficar ligado porque pode acumular bastante mato na âncora ali e tal. Mas por enquanto tá de boa. Depois de trabalhar da manhã até umas 4 da tarde, resolvi sair para caminhar nas dunas. Queria ter caminhado mais, mas era o tempo que eu tinha no meio do trabalho. Era uma oportunidade também de fazer exercícios. 1 hora de caminhada nas dunas eu acho que vale bem mais do que 1 hora no asfalto. É bem mais pesado. Vou dar uma caminhada nessa duna aqui para fazer exercício e também para conhecer, né, cara? Tem ali tipo um cajueiro gigante com vale, assim, eu quero conhecer muito ali. A parte verde. Deve ser legal. Vamos ver. E agora nessa nova fase do Adriano Plotsky, medindo calorias gastas e consumidas de tudo que eu faço. Essas dunas são uma mistura exótica, um solo que aos meus olhos parece estéril, seco, arenoso, ao lado de um verde luxuriante. Parece aqueles biomas do Minecraft que mudam quase que imediatamente. Não parece algo que você deveria ver tão claramente trocando assim. Cheio aqui, hein? Tá na maré baixa, mas talvez isso aqui fique cheio na maré alta. Mas não dá pra vir de bote. Olha que vale lindo. Lá também, ó. Mas ali é bem com lodo e tal, né? Na maré alta deve ter um pouquinho de água. Olha que lugar que surge no meio da areia. Nesse ponto, a minha sensação era de ser um beduíno do deserto, um cangaceiro, um pastor de cabras do século XIX. É uma fantasia digna de tema de um simulador de realidade virtual, um videogame, sei lá. Mas só que não tem nada de virtual aí. É o original, é verdade, ou não poderia ser mais real. Tá, não, eu não tô no século XIX, mas o cenário é bem real. Que privilégio enorme tá aqui, cara. É um dos mais bonitos que eu vi no Brasil, sem dúvida. Uma das melhores ancoragens é essa aqui. Muito incrível. E tem muita costa para conhecer no Brasil. Olha isso. Lá vai o rio, vai embora. Longe. Não acaba mais essa areia. Até onde dá pra ver. Areia, areia, areia. Olha, aqui tem um vale, tem um buraco, uma cratera no meio do nada. Olha aquela árvore sozinha. Como é que nasce aqui, né? Pra mim que vem do sul é um enigma. Aí então eu vejo o gado lá longe com o sino no pescoço, com aquele barulho característico, como se estivesse em procissão, devagar indo para algum lugar. Parece um sinal, uma coisa assim, sei lá. Cheguei à conclusão que eu não tô acostumado a caminhar nesse cenário assim, porque é muito amplo, cara. Parece que eu tô caminhando num mar. E sei lá, estranho. Que eu tô dentro de um salão, eu não sei explicar. Apesar de ser muito amplo, parece que é tudo um cenário mesmo. Para alguém que nasceu aqui deve ser natural, né? Mas pra mim parece que eu tô num sonho. Olha isso. Mar de areia. Vou pra aquela ilha ali, ó. Por um momento, tudo perde foco. Na câmera, que eu errei mesmo na configuração, mas na mente também. Rola uma despreocupação imensa com as coisas do dia a dia. Tudo fica pra depois. Agora é caminhar, um pé atrás do outro. E olhar, respirar. Só absorver o que eu tava vendo ali.
O sol estava para se pôr e eu queria achar um lugar melhor para ver esse momento. Seria bonito atrás das dunas também, claro, mas ele vai se pôr em direção ao rio e eu queria achar um lugar mais alto para ver isso. Quero ver o que tem depois dali, ó. Aquele caminho ali tá muito bonito. De repente, caminhar até aquele ponto mais alto virou uma side quest. Ganhou até uma aura quase mística, eu diria. Uau! Valeu muito a pena. Que visual incrível. O Rio São Francisco tem essa cara de sonho, e é difícil dizer porquê. Mas acho que esse contraste entre o seco e a abundância é parte da receita também. Que casinha legal pra caramba, hein? Nossa! Que lugar! Um laguinho ali, que maravilhoso! Um dia mágico também. Mágico. Essa é uma região que tradicionalmente produz arroz, mas eu fico imaginando se a maior salinidade da Barra nos últimos anos não tem prejudicado os agricultores aqui perto da foz. O arroz é cultivado nessa região desde o século XIX, pelo menos que se tem registro, talvez muito antes. Tem que voltar que vai ficar de noite, mas eu só quero andar um pouquinho ali. O que mais? Aí eu vou voltar. Eu não consigo voltar sem saber o que tem atrás daquele cajueiro ali, cara. Eu não sei se é cajueiro, acho que não é. Lá longe tá a Barra. Coisa linda. Não sei se meus amigos vieram por aqui. Talvez tenham vindo, mas voltado por lá, não sei. Ou vão voltar bem tarde. Parece que eles foram bem longe. Pô, queria ter ido também. Mas precisava trabalhar. O que eu precisava ver antes de vir? Essa ilhazinha. Eu não sabia que era ela, mas é isso. Quero voltar aqui com mais tempo, cara. Com certeza. Quero voltar aqui. Foi um dos lugares que eu mais gostei de experimentar, assim, de caminhar, com certeza. Que lugar mágico. Farol lá no fundo. Tô emocionado. Tô emocionado com esse lugar. Surreal. Uma graminha perdida aí, cara. O que você tá fazendo perdida aí, graminha? Era quase noite e eu fui voltando para casa, ainda tentando tirar tudo que eu conseguia dessa experiência. É claro que com amigos ia ser ainda mais legal por uma série de motivos, mas ter vindo sozinho aqui foi mágico por outros motivos. Virou uma experiência introspectiva, rara e rica. E que eu vou lembrar para sempre. Lá na praia estava o balanço, o meu lar. Atravessar esse trecho de água que separava as dunas do barco era mais do que pegar um bote e voltar para casa. Era a travessia de um estado de consciência para o outro, quase. Mas agora transformado. Voltava carregando um pouco desse passeio comigo na bagagem. No outro dia de manhã, saímos para entrar mais no Rio São Francisco. Subir ele um pouco. Vai dar o café pra eles que acabou o gás. A gente fez um café e eles vão pegar no ladinho agora. O que a gente não faz pelos amigos? Quem aí duvida da importância de um café em uma hora dessas? Ainda mais às 5 da manhã em um dia chuvoso. Café! Aê! Deu um susto, mas depois deu tudo certo. A gente tá indo para outra ancoragem e aqui com o track, né? Agora no momento tá 4,6 metros, tem uma hora que ficou 13,5. Então tá bem com cuidado a coisa. Deu para notar que o Rio São Francisco intercala momentos de grande profundidade, especialmente quando a correnteza elege um ponto especial para passar, ou em outros momentos onde ele alarga e fica mais raso. Passamos por muitas baronesas, que são essas plantas no caminho. Algumas ilhas com poucas folhas, mas outras bem maiores.
Essas maiores, além de conseguirem possivelmente parar o barco, podem ter animais em cima delas, inclusive cobras. São uma questão para cuidar aqui, mas nada que não se possa lidar com tranquilidade também, não é tão aterrorizante assim. Ia-se descortinando um cenário novo, inusitado, até então cinza e misterioso conforme subíamos. Era muito cedo, chovendo, até o nosso olhar estava ainda acordando. Mas era a hora certa para subir o rio, junto com a correnteza. Até a Marisca estava meio com sono. Isso aí, estamos já depois do incidente do café, que deu tudo certo, mas deu um sustinho. Agora estamos andando aqui a 4.4 nós, cuidado com as profundidades, mas até agora não baixou de 4. A maré tá subindo. É isso aí, cheio de planta no caminho, é muita planta. E teve um alarme falso também, que a gente achou que o pescador estava chamando, mas ele só era meio italiano, assim, na conversa, assim, não era nada. Tudo certo. Há bastante pesca no rio, pelo menos durante os 3 dias em que já estamos aqui, eu vi bastante. Então tem que tomar um pouco de cuidado com redes também. Aos poucos, o sol ia abrindo uma pequena brecha nas nuvens e o cinza ia dando lugar ao verde. Embora ainda um verde tímido nessa hora. É um cenário lindo, cheio de coqueiros, palmeiras e outras árvores. Conforme a água vai ficando doce, dá a impressão que a vegetação muda também. Não é como em outros lugares onde o mangue predomina por causa da salinidade. O rio aqui tem personalidade própria. O rio, nas suas primeiras milhas até Piaçabuçu, é impressionantemente vazio, no sentido de não ter uma vila ou cidade, apenas algumas canoas com motor passando. Provavelmente vindo ou indo em direção a casas isoladas, que às vezes a gente via. Pensando que a maioria das primeiras cidades brasileiras era em geral na costa, é quase um milagre, difícil de explicar até. Pesquisando eu encontrei que Gabriel Soares de Souza, em 1587, já descrevia essa barra como difícil, perigosa e instável. Então, durante séculos portugueses, holandeses e depois brasileiros nunca acharam viável construir nada nela. Não só por causa da barra, mas o terreno da foz era muito pantanoso e com dunas móveis de areia já naquela época. E a colonização acabou acontecendo mais para cima do rio, em Penedo. Essa cidade, sim, era referência de civilização no rio, inclusive onde se construiu um forte. O dia foi ficando mais bonito e aos poucos dava para entender melhor o lugar. O Rio São Francisco é um universo. É um rio que vem de longe e é preenchido por uma cultura muito diversa, cheia de histórias e detalhes incríveis. Esse é um dos muitos pontos em que você vê um lugar para subir canoas tradicionais aqui, que tem uma ligação muito grande com as canoas de Sergipe que eu já gravei antes. Aliás, é aqui que parece morar boa parte dos mestres carpinteiros que fazem essas canoas. Inclusive morava o mestre Davi, que fez a famosa canoa África, que eu já falei em outro episódio. Até agora essas canoas são o principal meio de transporte que eu vi por aqui. E são lindas, combinam muito com o lugar. O Mário Jorge, que tem uma marina em Penedo, me passou um trek para chegar até lá. Ele é a maior referência para os velejadores que querem entrar no Rio São Francisco. Mas estamos indo em um lugar onde o trek dele não passa, então, em determinado momento, vamos ter que pegar um desvio nessa rota que eu fiz em cima desse trek. Na frente de Piaçabuçu, um contato do Maurício vai nos pegar para mostrar o caminho mais profundo até lá. Ainda vamos ficar um tempo de qualidade aqui em Piaçabuçu. Eu sei que é uma cidade muito legal e cheia de histórias, mas provavelmente na volta, quando estivermos descendo o rio. Aqui já encontramos vários barcos de passeio. Esse é apenas um que ficava mais perto do lado do rio que a gente estava. Piaçabuçu quer dizer Palmeira Grande, e era o ponto preferido para atravessar o Rio São Francisco daqueles que viajavam entre Pernambuco e Bahia, quando ainda nem existiam os estados de Sergipe e Alagoas. No século XVII, foi se formando aqui um povoado que virou cidade em 1939. Hoje a cidade tem 18 mil habitantes e vive principalmente da pesca, do coco e do turismo. É um lugar onde a cultura náutica tradicional é muito forte. Eu vi aqui hoje várias canoas. Algumas poucas velejando, é verdade, só lá na foz, na atividade de pesca. Mas elas estão andando o dia inteiro por aí no São Francisco. Olhando as margens do rio aqui nessa altura, já dá para ter uma ideia de onde essas baronesas saem. Claro que não é só daqui, devem sair bem mais de cima no rio, mas eu imagino
que essa seja uma fonte boa delas. Até o nosso novo amigo chegar, a gente ficou um bom tempo aqui, navegando para um lado e para o outro, para esperar a hora certa. Então foi chegando a hora de comer algo. Eu só tinha tomado uma xícara de café ao acordar. E agora que eu tô de regime, tem sido algo bem espartano. Um ovo de café da manhã. E iogurte eu tomei antes também. Olha aqui, uma bananinha. Isso aí, acabou o pão. O Hashtag Sal tem 12 anos de história e a gente só consegue manter essa independência editorial e se dedicar 100% a produzir esses documentários toda semana por causa de quem apoia o canal lá no Apoia-se. Se o nosso conteúdo traz algo de bom e deixa o seu dia melhor, considere deixar um cafezinho pra gente lá no Apoia-se. É super seguro e você escolhe a quantia que achar justa e o que couber no seu bolso, que não vai fazer muita diferença. Tem o QR Code aqui na tela para você acessar com a câmera do celular e tem o link lá na descrição. A sua ajuda é o que mantém o balanço navegando e a gente criando conteúdo pensado única e exclusivamente em você. Então, finalmente, o amigo do Maurício chegou para nos buscar e mostrar o caminho. Por enquanto tá tranquilo aqui, tem 8 metros, 9 metros quase. Agora a gente achou o mapa da mina. Agora a gente sabe onde é que é mais profundo. Vamos ver, né? Tem uns trechos bem rasos, ele falou, mas o mínimo deve ser 3 metros. Beleza, vou torcer pra eu passar. Agora é uma hora incerta, assim, né? Se a gente vai conseguir chegar lá ou não. Estamos na esperança. Temos muito a ganhar, mas também pode ser que não consiga. O bom que se encalhar aqui também não é muito diferente de encalhar na barra com onda, né? Aqui é lodo, é tranquilo. Deve ter muito lugar legal aqui que não é mapeado. Deve ter um monte, né, que não é cartografado e tal. E é uma pena, porque eu não sei o quanto muda aqui, na Barra muda bastante, né? Mas tem lugares muito legais de conhecer, mas sem carta você tem que ficar pescando ajuda e tal, né? É tipo, não dá pra tocar por partitura, tem que ir só pelo ouvido. Faltava mais um trechinho, mas a Marisca claramente não via a hora de chegar. A gente ia curtindo a paisagem e descobrindo o quintal novo que ia surgindo na frente dos nossos olhos. Mais uma vez a vegetação mudou, provavelmente porque aqui a água já é bem doce. Cada vez a paisagem tinha menos a ver com o mar e mais com um rio de interior, o que é algo bem bonito também. E é raro de a gente ver no balanço. Eu estava bem feliz. O nosso tempo em Aracaju estava maravilhoso, foi incrível, mas eu precisava navegar mais e conhecer outros lugares. Já era hora. Eu não consigo ficar muito tempo em um lugar só. Parece que uma parte de mim vai murchando. A essa altura eu tinha uma vaga ideia do lugar que estávamos indo. Sabia que tinha calado o suficiente, era a informação que eu tinha. Então fomos entrando em um canal mais estreito. Na entrada meio raso, deu 3 metros. Mas depois foi ficando com 4 e às vezes 5 metros. Até a Marisca sentiu que havia calma nesse lugar aqui, que tinha ali algo diferente. Até para um gato. As árvores ficaram mais próximas, dava para sentir o cheiro delas. E o barulho dos pássaros era diferente também. Essa é a Vila do Penedinho, lá em outro canal que dá para ver daqui. Um lugar que mais tarde vamos visitar também. Conforme entrávamos nesse canal cheio de pássaros, com água doce e cheiro de mato, era uma alegria, óbvio, porque era indiscutivelmente um paraíso. Mas também era preocupante, porque parecia pequeno demais para entrar com 2 metros de calado. Mas o Maurício e a Deia iam cantando a profundidade, então sabíamos o que tinha pela frente. E também encalhar aqui em um fundo de lodo também não é tão grave. Essa região do São Francisco não tem pedras. Eu amei muito! Olha, deixaram a porta de uma casa antiga, sei lá. Quero! Será que é um bar, um restaurante? Acho que sim, tem muitas mesas. Você tá olhando pra frente? Pô, deve ser legal vir aí te almoçar. Eu amei esse lugar. Tá aí um lugar para visitarmos depois. Não sei como é comida ainda, mas só de sentar aí e ficar um tempo já deve valer bem a pena. Cada cantinho que vimos ia fazendo a gente se apaixonar mais por esse lugar. E detalhe, você viu a cor da água? É água doce
e transparente. Aqui dentro do canal íamos bem devagar, porque se a gente bater em algo, não vai ser um impacto tão grande. Que lugar lindo, né, filha? Eu fico pensando na cabeça da Marisca, o que ela percebe desse lugar? Os cheiros, a imagem? Será que ela gosta dele como nós? Me falaram que aqui mora um dos mestres carpinteiros que ainda faz essas canoas tradicionais. Eu vou ver se consigo visitar aí depois. Não restam muitos lugares assim no mundo. Um paraíso de água doce e transparente, com acesso ao mar, com essa tranquilidade. Ah, então a Ana vê algo que quase dá um piripaque nela quando vê. Vacas. Tô vendo! É nessas horas que você se pergunta o que é ser rico mesmo, em um sentido mais amplo. É um momento que passa na cabeça com clareza o porquê eu trabalho, que tipo de objetivo vale a pena para mim, e que número gigante de bobagens sem nenhum significado às vezes atraem meu dinheiro e minha atenção, prometendo um sonho totalmente iludido que nunca traz uma satisfação como estar aqui e conhecer esse lugar, e chamá-lo de casa por uma semana ou duas pelo menos. Muitos tinham falado que São Francisco era incrível, mas é a segunda ancoragem só e eu estou absolutamente surpreendido. Na real, até a Marisca parece estar. Eu nunca vi ela assim chegando em um lugar. Geralmente ela fica bem quietinha até a gente desligar o motor, mas ela olhava tudo, ia para um lado e para o outro. É uma leoa fofinha, mal-humorada. Chihuahua linda. Então, na frente da casa do Paulo que nos guiou, ancoramos. Tem 4 metros de profundidade aqui, o que está de bom tamanho, ainda mais sendo fundo de lodo. Se a gente encalha um pouquinho, não é um grande problema. A maré sobe e desce aqui, mas já não na mesma amplitude da foz. E ela só segura o fluxo de água doce. Aqui não chega nunca água salgada. Olá! Tudo bom? Bom dia! Bom dia, Adriano. Olha, você vai lançar ferro depois dele. Eu vou indicar onde ele está. Você vai mais ou menos na mesma linha, um pouco mais para a esquerda, 2 metros mais para a esquerda, e vai lançar ferro depois do portinho que você vai ver aqui. Tá? Mas eu vou te acompanhar. Aqui parece que não tem correnteza. Tem correnteza, mas tem muita água a pé que desce na maré. Ah, tá. É melhor botar 2 âncoras? Tá bom. O principal problema da ancoragem aqui não é o vento, as ondas ou até a correnteza, que não é tão forte. O problema aqui são as ilhas de baronesas que descem o rio. Por isso é melhor ancorar no lado de dentro da curva. Elas geralmente passam pelo lado de fora, onde a correnteza é maior. Dou mais cabo, será ou não? Oi? Dou mais cabo? Não, tá bom. Não sei se você vai querer dar mais cabo pro... Vou dar. Paraíso pro outro, né? Caramba, que lugar animal que a gente tá. Muito lindo. Vou dar um 360 pra vocês aí. Lá estão nossos amigos. Olha aqui essa margem. Olha que loucura. As batatas doces do estoque. E mais margens plácidas. Maravilhosas. Olha a transparência da água, cara. Para esse tipo de canal, pô, incrível, né? E ali mora o Paulo, que tem um veleirinho ali, ó. Saca só, saca só. E o Fernando, cara, que é o caseiro dele aí também, que nos ajudaram pra caramba. Que visual. Claro que assistir o Hashtag Sal no celular é obviamente ok, mas em uma TV em 4K, cara, tem muitas coisas que você consegue ver mais, como essa paisagem. É cheia de detalhes. Certamente é uma das ancoragens mais legais que eu já parei. Ficamos um tempinho ali no barco, só para sacar o lugar. E depois, fomos conhecer o Paulo e a Jandira. E aí, cara? Como eu ouvi falar de ti, viu? Oi? Tô doida pra sentar Bem na legal. mesa e... Conta sua história. No teto lá tem um saguinho. Sei. Tem muito sagui aqui. Até demais. Que lugar maravilhoso. Né? Essa arquitetura que vocês estão vendo aqui
é a arquitetura clássica das ilhas. A ilha, na verdade, é um amontoado de pequenos pedacinhos ali atrás, onde estão as mangueiras, a casa, coisa e tal. Nos tempos já de, mais ou menos, no início do século passado, começaram a plantar arroz aqui. Então fizeram esses muros de barro. Isso que vocês estão vendo aí dentro é um tanque de água. Tem um aqui, tem outro lá, tem outro aqui e por aí vai. Então, finalmente, fomos lá conhecer a casa do Paulo, que é físico especialista em biossegurança de transgênicos. E é irmão gêmeo do Arnaldo Andrade, que faz as velas conhaque, que eu já entrevistei aqui no episódio 146. Que lugar, cara. Chegaram as visitas, bom dia. Que casa linda e um lugar maravilhoso. Se vocês gostam de cuscuz. Gostamos, claro. Tá aí uma coisa que eu sinto falta, que eu achava legal em terra: plantar. Não que eu tivesse feito isso tanto assim, mas minha família tem isso na sua história e eu amei as vezes que eu fiz. Aí subimos o rio, sempre subimos e descemos o rio com a canoa de tolda. A Jandira fez um cuscuz maravilhoso para nos receber, enquanto Paulo nos falava da sua participação no restauro da canoa de tolda Lusitânia, uma embarcação que eu quero visitar antes de deixar o São Francisco. O café rimou muito com a chuva que veio logo depois. Apesar da cafeína, deu uma vontade de dormir quase imediata. Curtimos um pouco lá com eles, que aliás foi um prazer, e depois voltamos para o barco curtir essa chuvinha por lá. Então foi sentar na nossa varanda flutuante e assistir as plantas passearem. Era como um desfile, na verdade. Uma atrás da outra, o mesmo modelo, mas tamanhos e formatos diferentes. Essa aí nem foi a maior. Houve outras bem maiores. Na verdade, cada aguapé desses é um clone de uma planta-mãe. Se jogam no fluxo do rio, boiam com esses bulbos que tem nelas e espalham seu DNA por aí. Talvez de uma planta lá de longe, quem sabe de Minas Gerais, vai saber. Uma planta que navega por aí. Tá, acho que essa é a minha planta favorita. E matou um pouquinho aquela minha falta de plantar algo. Algumas chegam ao mar e depois de alguns dias morrem. Mas ainda tem um desfecho bonito. Elas podem carregar sementes que vão crescer em outros rios. Essas sementes duram 20 anos. Elas são originárias da Amazônia e do Pantanal. E dessa forma aí colonizaram todos os continentes, exceto a Antártida. Meio que igual a outra espécie um pouco mais arrogante, que se acha sempre superior e anda por aí pelo planeta. Fazendo uma abobrinha com contrafilé. Pra comer aí fora, vendo essa chuvinha. Tá cheiroso? Recentemente eu tenho aprendido o valor de não fazer nada. E nem é com a desculpa desnecessária de que se fica mais criativo com isso, ócio criativo e tal. O nada pelo nada, pelo viver, como motivo para viver. Não o tempo inteiro, óbvio, mas alguns momentos. Como quem recalibra os sentidos para viver intensamente novamente. É o que eu tenho buscado nessas últimas semanas. Aprender a descansar melhor, dormir melhor e, quem sabe, viver melhor.
Eu mergulho muito do Hashtag Salsa, é um projeto voltado a quem assiste, é você que está me ouvindo agora. Isso parece óbvio, deveria ser sempre assim, né? Mas não é. É caro fazer um canal como Hashtag Sal, precisa ser a única coisa que eu faço na vida e ter o trabalho de outras pessoas também. É normal em projetos assim que interesses comerciais acabem tendo uma grande influência no conteúdo, o que não tem nada de errado, óbvio, mas é um conteúdo bastante diferente. Eu consigo ter uma independência editorial enorme aqui no Hashtag Sal, porque o canal é majoritariamente mantido por quem assiste através do site Apoia-se, que eu já uso há mais de 10 anos e é super confiável. Se você curte o Hashtag Sal, aponta a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela ou procura o link lá na descrição e deixa um café para mim. Qualquer quantia ajuda muito a manter o Hashtag Sal e você ainda faz parte do nosso grupo de apoiadores onde você tem o contato direto comigo.